para quem está a primeira vez aqui com a gente. Então, a Recrute aí, ela organiza esse evento todos os meses. Antes era presencial, né? E agora, desde a pandemia, passou a ser no modo virtual. E acho que a gente vai seguir com os dois formatos depois, porque tem sido bem agregador também. Então, vamos pelos dois caminhos, que está sendo bem, bem legal, tá? E a gente montou o Recrutalks para juntar pessoas que queiram falar genuinamente sobre o tema gente, né? Que goste disso, que entende como é estratégico e como a gente olha a gente de uma maneira estratégica, de uma maneira respeitosa, de uma maneira inovadora, traz resultados diferentes para as organizações e para as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Para todos os profissionais, tá? E quem que é a Recrute AI, né? Então, a Recrute AI é uma startup, ficamos aqui em Recife, quem não é de Recife que está aí conectado pelo meu sotaque, que é bem recifense, já pode ter aí, né, desconfiado. Mas a gente é uma startup de tecnologia, né? Somos uma plataforma online de inteligência artificial que ajuda aí gestores, recrutadores e RHs a encontrar o talento certo. Né? Então, a gente quer muito, esse é o nosso coraçãozinho, né, de usar a inteligência artificial para humanos, do AI for Humans, né, porque a gente acredita muito que talentos são muito além de currículos e que é isso que vai prevalecer, né, num modelo de trabalho que seja sustentável, que a gente precisa da tecnologia para colocar o ser humano aí, né, no centro da decisão e dos processos, e usar, né, tecnologia também para mostrar e instigar todo o potencial humano, né? E aí a gente faz isso inserindo tecnologia nos processos de recrutamento e seleção, eliminando as atividades que não agregam valor para que o recrutador, o gestor do outro lado use 100% do seu tempo nas atividades que use o seu cérebro, que é a nossa parte mais importante, né? E não aquelas atividades mais manuais. A gente transforma processos seletivos em experiências humanas, prazerosas e simples, né? Então, é muito legal. Então, a gente se preocupa com quem está dos dois lados, não só o lado da empresa, mas o lado do ser humano candidato. Focamos muito no comportamento humano, então a gente tem uma base grande aí de Big Five e a gente usa a nossa tecnologia aí para predizer comportamento no ambiente de trabalho, fazendo matches aí, né, ideais comportamentalmente, pensando em vaga, pensando em carreira, pensando no que a empresa precisa naquele momento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, aí embaixo tá nossas redes. E a gente, né, depois desse material, manda uma pesquisa de satisfação, também com contato das meninas. Então, fiquem à vontade para em outro momento a gente conversar sobre isso, porque o tema hoje é liderança virtual e resiliência em tempos de crise. Antes de passar a palavra para as meninas, só quero explicar um pouquinho da dinâmica, como vai ser. Então, elas vão trazer aqui o conteúdo, a gente vai falar aí durante 40, 50 minutos, e todo mundo que quiser ir dando contribuição ou perguntando, tem o chat aqui do lado, vai colocando que no final a gente vai responder na ordem de quem chegou primeiro, a gente responde primeiro, se tiver perguntas correlatas eu vou organizando aqui, e aí a gente vai perguntando junto para aproveitar da melhor forma, e assim vamos juntos até às 8h30. Então, de novo, Fabrícia, Flávia, muito obrigada. Vou estar liberando aqui a minha tela para que vocês compartilhem de vocês e, por favor, se apresentem para a gente. Boa noite. Obrigada, Carol. Boa noite. Quer começar, Flavinha? Começa aí que depois a gente... Então, tá. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou a Flávia Faria, sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional, Learning Leadership da Accenture Brasil. Estou liderando essa equipe já há 2, 3 anos e faço parte do time da Accenture há 12 anos. Então, fiz basicamente toda a minha carreira na Accenture, sou psicóloga, apaixonada por gente, como um pouquinho a Carol falou, e a gente vai compartilhar um pouquinho a parte prática de como que é o tema de resiliência e liderança remoto nesse momento, e é isso, tá? Estou aqui para agregar aí conteúdo e práticas com vocês. Obrigada, pessoal. Aí, Fá, agora é contigo. Bom, eu sou Fabrícia Faé, deixa eu colocar aqui a minha apresentação enquanto isso. Eu trabalho na Lee Harrison, tá? Hoje em dia eu tenho um papel de
de Senior Global Consultants. O que é isso? A gente tem um grupo que se junta no mundo inteiro, né, para poder conversar sobre as práticas, sobre tudo que está acontecendo dentro das organizações. E eu também tenho um duplo chapéu, que eu cuido da parte de coaching, talent, leadership, development e também workforce transformation. A gente atende 70% das principais empresas do mundo, né, e nós temos aí escritórios espalhados no mundo inteiro, e nesse momento pandêmico foi muito interessante, inclusive, fazer parte desse time global, porque a gente foi vendo tudo acontecendo nos países, né, e quando foi chegando em cada localidade, e por isso também que a gente está fazendo questão de divulgar bastante esse trabalho de resiliência, de inteligência emocional, porque é um tema muito importante para o momento, né, a gente até colocou liderança virtual e resiliência, mas eu vou começar até antes um pouquinho falando de resiliência. Por quê? Porque a gente está falando de crise, mas na realidade é uma excelente oportunidade de transformação, né? Tem um líder que eu ouvi falar uma vez, foi muito legal essa frase, que é assim, não se deve perder uma boa crise. Por quê, gente? Dentro de uma boa crise, a gente tem uma ótima oportunidade, né, de desenvolvimento. Então, se a gente for falar do momento atual, né, do momento que a gente está vivendo, a gente tem essa visão aqui, que agora eu vou colocar, sim, uma realidade muito interessante. A gente já vivia, né, o ambiente VUCA, que todo mundo já ouviu falar de volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas ele foi potencializado pelo Covid. Né? Hoje em dia estão acontecendo várias mudanças ao mesmo tempo. E toda vez que acontece uma mudança, cai a produtividade e a gente tem uma recuperação ao longo do tempo. Só que isso acontecendo em todo o momento, né, a gente é como se todo mundo tivesse sido colocado dentro de um carro, né, muitos estão vivendo, muitos dentro de um carro pequeno, ou às vezes até sozinhos, e a gente está numa estrada que a gente muitas vezes não está sabendo ainda o fim, né, tem muita neblina, a gente não tem noção de onde essa estrada vai dar, então a gente não tem todas as respostas que a gente tinha antes, de como operar, de como fazer. Nós estamos vivendo coisas realmente do dia, da semana, né, do que tem de autorização, do que está liberado, do que não está liberado. Então, a gente tem essas mudanças simultâneas, mas elas também potencializadas e desestabilizadas pela pandemia que a gente está vivendo. Então, são muito mais perguntas do que respostas, né, e muitas coisas que a gente estava preparado, a gente não consegue mais responder. Então, na realidade, a gente precisa aprender a perguntar. Hoje em dia, quem pergunta lidera. Né? Não é à toa que muitas pessoas foram procurar formações em coaching, que a gente aprende a fazer perguntas poderosas e tudo mais, mas a gente precisa trabalhar justamente essa capacidade nossa de perguntar mais, né? E não de querer saber tudo ou ter controle de tudo, porque a gente não vai saber exatamente do que vai ser o amanhã. Né? E o que acontece, né, quando a gente tem a mudança contínua e a incerteza no dia a dia? A gente tem o que acontece aqui, olha, a gente pode navegar entre o bom estresse e o mau estresse. Vocês estão vendo meu cursor, né? Isso está aparecendo para vocês? Ótimo. Então, o que acontece? Quando a gente usa pouco a nossa habilidade, né, a gente está lá mais tranquilo, a gente começa a ficar mais estimulado, e é muito bom a gente estar num bom estresse, se sentindo desafiado. Só que muitas vezes, se a gente estica mais o nosso elástico de uma coisa que a gente não domina tanto, a gente vai para um caminho de desconforto, de disfunção, né, de você chegar num esgotamento total. Inclusive, essa questão do burnout é algo para a gente olhar com muito cuidado, né? Por quê? Porque a gente nós estamos fazendo coisas que a gente não estava muito habituado. Né? Nós não estamos numa situação de liderar virtualmente ou de home office tradicional. Agora é home office schooling. Né? É tudo ao mesmo tempo. Você não está numa sala tranquila, num ambiente que foi preparado para um home office, onde você tem uma cadeira bacana, onde você tem... Muitos até estão conquistando isso, porque tem empresas que estão virando para esse movimento, já estão mandando cadeira, mesa, né? Eu não sei aqui quantos de vocês já estão vivendo isso. Talvez muitos de vocês já estão vivendo essa montagem do escritório dentro de casa.
né? Mas o que acontece? Quais são os dois caminhos, né, para a gente poder trabalhar isso tudo aqui? Ou a gente não estica o elástico além do que a gente precisa, ou a gente trabalha a nossa habilidade, que está muito ligada à nossa capacidade de resiliência, né? E muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que seria resiliência. Por quê, gente? Errada do que é resiliência. A gente acha que uma pessoa resiliente é uma pessoa que não sofre, né? Uma pessoa que passa por tudo tranquilamente. E, na realidade, esse conceito é um pouco distorcido, porque uma pessoa resiliente, ela sofre, sim, ela sente, sim, só que ela tem um autoconhecimento e ela consegue se observar durante o processo para ela se recuperar o mais rápido possível, né? Então, a resiliência é a capacidade de eu permanecer flexível e eu tomar iniciativa em meio à ambiguidade e mudança, tá? Então, pontos cruciais: tempo de que eu me recupero e como eu faço a manutenção da minha positividade e produtividade. Um grande exemplo que eu dou é o seguinte: uma bucha é o maior exemplo de resiliência. Você aperta a bucha, ela tem um limite, né, de apertar, tem uma hora que você não consegue mais apertar, e quando você solta, ela volta para o estado natural. Se você também coloca a bucha numa água, ela vai se encher de água, mas ela tem um limite do quanto ela absorve de água. O contrário, completo, né, é o papel. Eu pego um papel, eu amasso o papel, e ele não volta para o estado anterior. Assim como eu ponho o papel numa água, ele vai absorvendo água, até o ponto que ele se rompe e ele não volta ao estado original dele. Então, a resiliência está intimamente ligada, né, com relação a isso. E como a gente tem todo dia algo novo, essa minha capacidade de resiliência vai me ajudar, inclusive, na liderança virtual. Porque são várias modificações. Inclusive, uma das coisas que acho que a Flávia vai comentar para vocês aí mesmo que você antes trabalhava já virtualmente, é muito diferente agora, neste momento que a gente está vivendo. E vai ser diferente amanhã, e depois, né? Então, quais são os benefícios da gente trabalhar essa questão da resiliência? A gente tem essa capacidade de manter altos níveis de produtividade, a gente lidar efetivamente com o estresse e a incerteza, porque a única coisa certa, neste momento, é a incerteza. A gente vai criar planos, nós vamos criar planos, mas a gente sabe que não necessariamente a gente vai executar exatamente conforme planejou. E a gente vai falar assim, então melhor não planejar? Não, ao contrário, eu preciso planejar para eu saber o quanto eu estou me desviando. E se eu me desvio, eu vou fazer um desvio de forma consciente, né? Eu consigo, com esse trabalho da resiliência, me recuperar do estresse físico e emocional. Eu trabalho essa absorção de altos níveis de mudança e consigo permanecer eficaz. Isso não quer dizer que não tem dias que você vai estar se sentindo sobrecarregado, cansado, né? Inclusive, tem coisas que a gente tem falado muito nessa questão da liderança virtual, da gente aprender a lidar com o próprio corpo. O nosso corpo ele precisa ser muito bem cuidado neste momento, porque nós estamos ficando mais horas na frente do computador do que normalmente, e sem possibilidade de movimentação para além disso. Por exemplo, se eu estava numa situação normal, eu ainda ia fazer uma reunião presencial, né, com um cliente ou outro. Se eu estou trabalhando dentro do escritório, eu levanto para tomar um café para conversar com alguém. Se a gente se deixar dentro de casa, a gente passa o dia inteiro, às vezes, sem levantar da cadeira. E aí começa a dar ler, a gente se sente mais desvitalizado no final do dia, né? Isso é algo que a gente tem visto e conversando com os executivos, né, com os empreendedores, todo mundo, a gente tem sentido isso em todo mundo. E aí, como é que fica o seu papel como líder, né, nesse novo ambiente? Primeiro passo, gente, conhecer e construir a sua própria resiliência, né? Porque a primeira pessoa que vocês precisam liderar são vocês mesmos. É fundamental essa liderança de si. Inclusive, os atributos que a gente precisa olhar na hora de contratar pessoas, um deles é a capacidade da pessoa para liderar a si mesmo. Quando a gente está falando do ambiente virtual, o seu chefe, né, o gestor, ele não vai estar perto de você. Você também, como gestor, você não vai estar perto das pessoas. Então, é importante essa questão do autoconhecimento. Eu não sei se alguém queria falar alguma coisa. Não? Não, pode seguir. Então, tá bom.
Então, essa habilidade, ela é fundamental, né, nessa questão do autoconhecimento e como é que você trabalha a sua própria resiliência, tá? E aí sim é que você vai reconhecer e ajudar a fortalecer a resiliência dos outros. Eu digo que liderança é como se a gente estivesse num avião, né, que tem aquela trepidação do avião, caem as máscaras, qual é a primeira pessoa que eles falam, né? Primeiro a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Mas não colocar a máscara em si e os outros que se percam. Não, é justamente porque você precisa estar bem para ajudar o seu time a estar bem, né? E você conseguir caminhar em cima disso. E nos nossos estudos dentro da LIHET, a gente fala em 4 grandes indicadores de resiliência. Tá? Que essas pessoas resilientes exibem consistentemente, que é o primeiro, a mentalidade, é o mindset, o segundo é a orientação para a ação, não é só o reconhecer, mas eu também tomar uma ação, a gente vai entrar em cada um deles aí, né? A minha habilidade realmente que eu tenho com relação àquele assunto, ou a minha capacidade de procurar ajuda, e também a minha rede de apoio, porque lembra, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter é importante que eu tenha boas perguntas e também tenha a quem perguntar, né? Porque muitas vezes eu posso não ter a quem perguntar. Então, se eu for falar do modelo mental, o modelo mental, ele é um conjunto de suposições ou pontos de vista que podem influenciar nas suas ações. Primeiro deles, gente, otimismo. Né? Você tem uma perspectiva positiva e espera bons resultados. É a história da gente fazer uma boa limonada, né? A gente conseguir olhar as coisas, do que eu aprendo com isso. Inclusive, eu converso com muitas pessoas assim, quando itens difíceis acontecem na nossa vida, às vezes a gente fica se prendendo no porquê. Porque muitas vezes joga a gente para baixo, que a gente se questiona e fica olhando no passado. Mas se eu troco o porquê para uma outra pergunta que é o para que eu estou vivendo isso, eu consigo trazer aprendizados nessa minha situação, né? Então, isso tudo muda, porque aí você vem com essa questão da sua atitude, você se vê e se comporta em direção às coisas com abertura, com flexibilidade e também senso de humor, né? Essa questão de trazer essa leveza das coisas. E um outro tópico é a consciência. Essa consciência de perceber a si mesmo e ao local de trabalho, né, em relação a comportamentos, pensamentos, emoções, traços, habilidades, tudo isso é muito importante, que a gente olhe para isso, né, com muito cuidado e carinho. Por quê? Porque o que tem pego no dia a dia de todo mundo não é a parte técnica, né, é a parte comportamental. É a forma que você lida com o que está se apresentando. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento técnico e até foram promovidos por conta disso, mas eles não conseguem liderar no dia a dia com tanta eficiência por causa dessa falta de mapear a si mesmo e ao ambiente, né? Um outro tópico... Flávia, pode pegando falar. o gancho, até uma pergunta aqui que foi a Elida, né? Ela fala exatamente isso, como que a gente vai ver aí os líderes do futuro, né? Então, respondendo, já pegando o gancho, é ter resiliência e uma flexibilidade a aprender soft skills, né? Acho que é uma grande oportunidade para os líderes do futuro. E muitas vezes, para muitos, e eu diria para a grande maioria, aprender soft skills não é tão soft, né? Não é tão simples assim. A gente precisa realmente ter uma disposição a estudar o assunto, porque, poderia dizer, praticamente 100% dos líderes, eles não vieram de uma escola de liderança, eles vieram de uma escola, de uma faculdade de direito, de engenharia, de administração, né? A gente não estuda na nossa base inicial liderança. Esse é um tema que você precisa se dedicar, né, com o caminhar disso. Mas muito a gente ainda vai ver no processo de educação, porque a gente tem um processo de educação ainda que não nos dá isso, né? Pegar tudo, dividir em caixinhas, a gente estuda as matérias separadas e nós não tomamos conta da nossa educação. Os modelos, quando a gente fala até o Economic Forum, ele lançou aí as escolas do futuro, um dos tópicos que está lá é o lifelong learner, que é a pessoa que aprende com a vida, a pessoa que consegue criar a sua trilha de desenvolvimento.
né? Então, a primeira pessoa a gente aprender a liderar somos nós mesmos, para depois a gente estar apto de liderar os outros, né? Por isso que essa orientação da ação é muito importante, a tendência de agir e ser proativo. Por quê? Uma das primeiras coisas, a gente precisa aprender a buscar ajuda. Não, nós não precisamos e não vamos conseguir ter todas as respostas. A gente precisa localizar, descobrir e procurar ajuda. A gente precisa gerar e explorar opções, né? Identificar possíveis abordagens e, com certeza, para uma mesma pergunta, tem mais de uma resposta boa, tem mais de um caminho a ser seguido, e a gente precisa fazer escolhas, né? Tomar essas medidas para resolver problemas, alcançar metas. Você começa esse caminho de ação, mas não necessariamente também você fica preso nesse caminho de ação, porque o caminhar agora não está exigindo mais um pensamento linear, que eu penso A e chego a B numa reta. Eu brinco que a gente precisa exercitar o pensamento curvo, porque no meio desse caminho são várias variáveis de mercado, de situação e até de comportamento das pessoas que precisam ser observadas, né? Esse pensamento linear, gente, a inteligência artificial faz muito melhor do que a gente, que até o processo aí do Recruta aí, né, de entrar lá, ver as variáveis e tudo mais. Agora, o que vai fazer a diferença daquela pessoa fazer sucesso, dar certo ou não na empresa, por exemplo? É olhar cultura, é olhar valores, é olhar como é que a pessoa se relaciona, e isso não dá, a inteligência artificial ainda não sabe fazer isso, né, e a gente precisa entrar, então, nessa lacuna que é uma grande área a ser trabalhada. Uma outra área é a habilidade, né, que é um conjunto de fatores que afetam o desempenho geral. A competência, se você conhece esse algo para fazer aquilo corretamente, mas esse é um dos, porque se você é um bom solucionador de problemas, né, se você está acostumado a pensar através de perguntas, desafios ou situações para encontrar uma solução, inclusive os especialistas. Hoje em dia, você é especialista numa coisa, e se você não continuar estudando, olha, de uma hora para outra você fica obsoleto naquela atividade. Mesmo você conhecendo muito algum assunto, é importante você ter pergunta do que mais, né? Por quê? Você precisa trabalhar essa questão do seu conhecimento. E é um conhecimento de adquirir informações não só através do estudo, mas também da prática. Lembra da história do lifelong learner? Né? A prática traz muito insight, a prática traz a realidade do dia a dia, né? E que é onde as coisas acontecem. As coisas, a gente pode estar aqui no ambiente virtual, mas é no real, né, que as coisas acontecem ali, que a gente precisa ver qual é o resultado real daquela prática. E a última habilidade, né, das 4, são os recursos. A habilidade de encontrar maneiras criativas de lidar com situações, né? Primeiro, se você tem relacionamento, né? Se você conhece 50 pessoas, você pode conhecer o mundo inteiro, certo? Se você tem um relacionamento, e não é network pelo network, não, só de oi, tchauzinho, não, é relacionamento que você nutre, né, que você conduz, que as pessoas têm confiança, que você entrega coisas, as pessoas vão devolver para você. Então, essa rede de relacionamento realmente de apoio, né, a curiosidade, né, que você tem com relação a isso, se você é capaz de reunir esses fatos, e também o suporte, a história de você oferecer força e assistência aos outros também, porque se você só pede, muito provavelmente você não vai receber, né, as pessoas estão buscando troca, então isso também é muito importante, e as pessoas resilientes demonstram muito essa característica. E aí, entrando na liderança virtual, né, que eu já venho falando para vocês, mas aí falar especificamente na liderança virtual, o que a gente fica se perguntando? Bom, qual a responsabilidade da liderança? Né? A resposta tradicional é: o líder é responsável por trabalhar com as pessoas, sua equipe e demais equipes para alcançar objetivos compartilhados. E aí a gente vê essa pirâmide aqui, né? A gente começa como líder de si mesmo. Eu não sei quem lembra aí do primeiro dia de trabalho, que entrou no trabalho e pensou assim, né, bom, eu tenho que me cuidar para não fazer uma grande besteira, né, acertar a planilha, ou acertar esse PowerPoint, ou essa atividade aqui que eu tenho que fazer, a gente fica ali, se não falar uma besteira numa reunião, e aí quando você vai ficando muito bom tecnicamente, essa é o caminho tradicional, né, eu sou exímio técnico naquele assunto, aí eu viro líder de outras pessoas.
Só que na hora que eu vou liderar outras pessoas, viram para mim e falam bem assim, olha, você está colocando muito a mão na massa, você precisa delegar. Né? Quem é que não já viveu isso? Depois vocês podem até escrever aí no chat, que quero ouvir vocês falando sobre, né? Diga. Alguém quer falar? Não. Eu falei clássica essa. Clássica, bem clássica, né? Eu acabei de ser promovido porque eu sou muito bom numa coisa e agora estão dizendo para eu não fazer mais aquilo. Aí a sua cabeça dá aquela travada, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí vai pedir para vocês o quê? Né? Pede para vocês justamente as habilidades comportamentais, que é lidar com o outro. Eu sou mais diretivo, a pessoa gosta de mais conversa, né? Ou eu gosto mais do número, a pessoa gosta mais da imagem. Então, cada um tem um jeito. Então, quanto mais eu aprendo a me liderar nesses dois aspectos técnicos e comportamentais, mais eu vou estar preparado para liderar outras pessoas. Imagina, então, quando eu pego para ser líder de líderes. O meu grande tema é ensinar, se eu sou aqui essa pessoa da faixa rosa aqui, o meu grande trabalho é ensinar, ajudar a pessoa do verde a liderar as outras. Nossa, mas eu tenho que ter tanto conhecimento técnico? Não necessariamente. Você precisa saber ter boas perguntas, colocar as pessoas certas nas posições. Por exemplo, vocês acham que o presidente de uma empresa conhece exatamente tudo da sua empresa? Dependendo do tamanho? Não sabe, gente. Mas então como é que ele faz a gestão da presidência? Né? Ele está lá no topo de uma grande empresa. É porque justamente ele consegue apoiar os outros, ele dá a visão, mas ele consegue apoiar os outros na execução, cada um no seu papel, numa relação sim de confiança. Então, quando a gente fala no ambiente virtual, essa alta liderança ou a liderança tem como papel primordial ser role model para toda a organização, né? Observando o autocuidado, inspirando as pessoas e atuando junto aos seus diretos. As pessoas estão observando o que você está fazendo, mesmo virtualmente, né? Não, nós somos uma ótima empresa para se trabalhar, mas aí você acessa as pessoas a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sabendo que aquele horário não é o horário mais adequado para elas, né? Então, isso tudo, esse walk the talk, né, que é praticar o que prega, é algo que conta muito, né? Agora, o trabalho remoto, ele tem muitos benefícios, assim como os encontros virtuais, né? A gente estava até ouvindo, vamos fazer agora o formato híbrido porque funciona muito, e funciona mesmo, porque ele tem acesso a todos os colaboradores. Eu vi vários líderes falando, inclusive presidentes de empresas, assim, eu estou amando esse momento, porque agora eu posso entrar e falar para todos os meus funcionários ao mesmo tempo. Antes eu tinha que rodar fábrica por fábrica, né? Estou falando de uma grande organização, tinha que rodar todos os pontos para poder falar com todo mundo. Então, assim, a gente tem esse ponto bacana. Tem redução do tempo de deslocamento. A gente sabe aí que as empresas aéreas estão com uma grande questão aí, né? Porque grande parte da movimentação aérea era de viagem, já trabalho. A gente já viu que, às vezes, não precisa viajar para tudo, né? A flexibilidade é outra coisa muito importante. Se for feito bem feito, maior satisfação com o trabalho, né? E importante a gente entender que a gente está num momento atípico, né? No home office schooling aí, que a gente precisa cuidar. Melhora sim a produtividade. Muitos de nós podemos nos sentir não tão produtivos, mas é porque a gente está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem um coach meu que eu morri de rir, até quando estava dando uma outra palestra, ele estava comigo, ele falou assim, olha, eu em uma semana consegui ser demitido pela minha esposa na casa. A gente já começou a ter que conversar aqui, porque eu não consegui, e realmente era um absurdo, eu não consegui fazer uma coisa teoricamente básica dentro de casa, mas que eu não tinha habilidade, eu precisava olhar, então uma coisa nova que eu tive que começar a olhar, dividir, fazer as coisas, porque antes nem eu nem ela ficávamos, né, muito dentro de casa, então a gente precisa revisitar tudo isso. Então a gente tem sim no trabalho remoto uma melhora de produtividade, né? A gente pode ter acesso aos melhores talentos, inclusive as pessoas podem trabalhar remoto, por exemplo, a minha escolha de estar hoje situada em Recife é uma escolha pessoal de vida. Eu tenho uma filha, hoje eu tenho 44 anos, eu brinco que eu fui mãe velha, né? E eu escolhi uma cidade menor, morei em São Paulo muito tempo, já recebi proposta para fora. Por muito tempo, eu escolhi
E falei, não, esses anos eu quero estar num local que eu tenha mais qualidade de vida, que eu consiga ter as minhas coisas, que eu consiga, em 5, 10 minutos, estar na casa, estar com a minha filha, para poder aproveitar esse momento, né? E eu faço trabalho não só aqui, mas em outras regiões do país e até fora. Né? Por quê? Porque existe o trabalho remoto. Né? Redução de custos imobiliários. Quantas empresas estão falando aí que não vão voltar aos headquarters que tinham antes? Né? A indústria, inclusive, imobiliária está precisando repensar bastante. Né? Porque grandes prédios que estavam sendo construídos muitas vezes precisam ser repensados até a construção das casas das pessoas, que antes a gente estava reduzindo quartos, e se vai ter mais home office, acho que o escritório vai ser valorizado nas novas construções aí, né? E outra coisa, a continuidade do negócio também, né? Você ter outras áreas de distribuição, de venda, tudo isso também é algo que vem junto do trabalho remoto. E aí, como é que precisa ser um profissional que trabalha de forma remota, né? Ele precisa se adaptar rapidamente, aprender a oferecer ajuda, trabalhar de forma autônoma, que aí tem essa questão de ser líder de si, usar seu tempo com eficiência, permanecer ali focado, né? Porque é difícil também ficar focado, se adaptar à mudança, trabalhar muito o seu autodesenvolvimento, porque o que você sabe hoje não necessariamente vai ser o que você precisa usar amanhã. E agir com agilidade e criatividade. Então, isso não é só para o líder, mas também a gente olhar na hora que a gente for contratar pessoas. Né? Contratar cada vez mais pessoas para trabalhar no ambiente virtual, as pessoas precisam ser focadas, organizadas, líderes de si, da melhor forma possível, inclusive para saber em que horas que eu vou pedir ajuda para o meu gestor. Né? Esse é um ponto super, super importante. Complementando um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho na parte prática, mas Ótimo. quando você fala aqui de volta? tempo, né? Não, quando você lidera a si mesmo, quando a gente fala muito em mindset, quando a gente está fazendo um trabalho focado, eu não sei se vocês têm essa visibilidade, mas quando você multitask, quanto tempo, se você tiver uma interrupção, quanto tempo você retoma a mesma velocidade, mesma concentração da atividade anterior? Então, quando a gente fala aqui de tempo, de você estar focado, centrado, se tiver uma interrupção, você demora 23 minutos para retomar o trabalho anterior. Então, se você parar para pensar que se você tiver 5, 6, 8 interrupções ao longo do dia, qual é a sua produtividade? Então, a gente está dentro de casa, a gente vai ter novos ambientes, novos modelos, meu cachorro latindo, só um minuto, tem que atender a campainha, o microfone, o interfone. A gente vai ter um momento, uma situação adversa. Então, a gente tem que ter aí, administrar como que a gente consegue ainda, como líderes, como funcionários, ter essa qualidade de tempo para a gente não ter uma redução aí de produtividade. Vou falar um pouquinho mais, mas é só uma curiosidade dos 23 minutos, porque quando eu estudei isso, eu falei, nossa, 23 minutos a gente está falando de um tempo muito alto, né? Muito grande. Por isso que uma das dicas também, né, é a gente agrupar por temas. Né, hoje é o dia que eu vou ficar mais fazendo ligações, ou esse momento do dia que eu vou trabalhar mais questões de cálculos, a gente agrupar atividades, porque até isso também traz né, que é o distribuir, reunir e organizar, né, e jogar para o calendário do dia, né, que é DRD, até o nome. Fui falar em português, me enrolei, mas é mais ou menos isso. Né, eu acho que é bem legal olhar para isso, o quanto a gente consegue trabalhar. E aí, para trabalhar justamente de maneira efetiva em ambiente virtual, a gente tem essas três grandes pilares que a gente fala. A gente precisa trabalhar novas habilidades. A gente precisa escolher bem quais são as tecnologias que a gente vai usar, porque cada tecnologia é para uma coisa. E também definir processos que as pessoas entendam como é que funciona. Né? Então, habilidades mais importantes. Primeiro, comunicação efetiva, especialmente em reuniões. A gente precisa olhar muito bem as reuniões que a gente vai fazer. Trabalhar em equipe, em cooperação, e você como líder, você precisa aprender a falar com cada um dos integrantes da sua equipe, mas também existem técnicas de como é que você faz a sua equipe trabalhar entre ela, que você não vai estar lá vendo porque não está todo mundo na mesma sala que você, né? No open space.
Como é que você constrói relações, porque as pessoas precisam ter confiança para te acessar, né, ou quando você acessa, e que essas pessoas tenham conforto, que você tenha e as pessoas tenham conforto com a tecnologia. Né? Dentro da tecnologia, a gente precisa escolher qual é a plataforma de reunião online ou videoconferência, como é que você vai ter uma plataforma para maximizar a interação, colaboração e participação durante as reuniões, os aplicativos de mensagens, e-mails, plataforma para compartilhar arquivos, se você vai ter um Trello, né? O que você vai ter aí para você poder trabalhar? Videoconferência, tem o Hangout que está aqui, tem Zoom, tem MS Teams, né, tem até o Webex que está se reinventando aí. Então, são várias coisas que a gente precisa estabelecer e ver que tecnologia que a gente vai trabalhar. Agora, dentro disso também é importante a gente trabalhar processo. Como vai ser a comunicação? Vai ter alguma conversa em cascata, né? Repasses das estratégias da empresa, como é que as pessoas vão conseguir se colaborar entre elas, como é que vai ser o trabalho em equipe, como é que vai ser a tomada de decisões, como é que eu vou trabalhar a resolução de conflitos que a minha equipe tenha. Né? E isso tudo, eu preciso trabalhar essa questão da conexão e das relações, que não seja só trabalho, porque eu estou perdendo nessa questão do cafezinho, da conversa, do pé de ouvido, então se eu não me programar de ter conversas fora do trabalho com as pessoas que trabalham comigo, eu vou acabar não tendo. E eu vou, ao longo do tempo, perder a relação com essas pessoas. Então, e elas entre elas também. Então, organizar momentos de encontro, inclusive virtuais nesse momento, que não sejam para falar de trabalho, mas que as pessoas falem do que elas estão vivendo no momento, isso é uma dica bem de ouro que a gente diz e que a gente passa para os executivos, né? E aí, quando a gente olha isso tudo, fica aquela pergunta, né? A sua força de trabalho está pronta? E mais ainda, você se vê pronto para lidar com tudo isso? Então, são as questões, né, de que quem pergunta lidera. O que precisa ser feito? O que vocês precisam observar? Vocês não vão conseguir sair fazendo tudo, mas qual é o maior passo? Né, de tudo que foi sendo feito, o que faz sentido para vocês, né? O que faz sentido para vocês trabalharem? E aí, foi por isso que a gente combinou essa dobradinha com a Flávia, né? Porque a gente está falando aqui justamente desse todo. Mas cada líder vai pegar e vai criar o seu jeito de fazer, né? A sua experiência, aquilo que faz sentido para você e para a equipe que está ali com você. Então, a gente vai deixar as reflexões, perguntas e comentários para o final, mas aí eu convido a Flávia para poder trabalhar um pouquinho e falar um pouquinho dessa atividade, tá? Depois eu ponho para vocês aí meus contatos para quem quiser. Mas eu acho que eu já interrompi. Eu interrompi já, né? A apresentação. Interrompeu. Já sim, a gente já está vendo da Flávia já. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou... Realmente, a gente só vê a tela agora. Eu só vejo o meu material, eu não vejo mais o rostinho de vocês. Isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho da parte prática. Vi que alguém comentou sobre onboarding virtual, né? Mas eu vou me ater aqui a temas de liderança, resiliência no momentos atuais. A Fá trouxe um pouquinho ali do modelo mental para vocês, então falando da liderança, e eu trouxe aqui grandes 5 pilares, aí de pilares de autoconhecimento e modelo mental, né? Então, quem é você? Eu trouxe aqui como os pilares, a gente vai falar um pouquinho na frente, mas eu fiz algum assessment no momento, e o modelo mental, como que a gente se enquadra quando no nosso modelo e como que a gente conhece o próximo. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho de mim, a Flávia tem um lado estratégico, que a gente chama de inputs, dentro desse modelo mental, que é consolidar aí todos os conteúdos máximos. Responsabilidade vem como o meu grande segundo pilar. Inclusive, eu sou aquela que eu não gosto de ver ninguém do lado de fora, eu quero trazer todo mundo para dentro do mesmo conteúdo, da mesma sintonia, da mesma sinergia. Eu tenho uma parte de delivery e carisma, tá? Então, todo o restante aí é um pouquinho do meu currículo, quem quiser tá no LinkedIn, mas isso é um pouquinho de quem é a Flávia, que tem a ver agora com o tema que a gente vai falar aí de liderança. E eu acho que é legal, Flávia, falar que isso daí tá dentro de um assessment que vocês usam, que é muito bacana. Que fala do positivo, né? Eu acho que isso que é bacana também falar sobre um outro olhar. Combinado.
Eu trouxe um pouquinho de um timeline, porque, né? Quando a gente vai falar de liderança, você não é líder sozinho, então você tem todo um aparato familiar, de outras lideranças que te inspiram, da sua equipe que te impulsiona. Então, aqui é um pouquinho desde que eu entrei na Accenture. Então, falando aí, em 2008, fui contratada como estagiária, então fui efetivada, eu tive uma mudança de área dentro da própria estrutura. E ali em 2012, que foi um grande milestone para mim, eu sempre entrei na Accenture, eu sou do Rio, né, dá para ver pelo sotaque, eu não sei se eu já tenho tanto sotaque, mas, enfim, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz uma mudança de área em 2012, na qual eu queria muito. E essa equipe, ela é global, mas a minha liderança ficava em São Paulo, e eu era a única pessoa no Rio de Janeiro. Então, algo que muitas pessoas estão vivenciando agora, eu lá em 2012, por isso que está o celular, o mobile ali, eu tive que me adaptar a entender que a minha liderança não estava do meu lado, né, é uma pergunta, eu tive que me focar em ter o aprendizado só, eu tinha todo um suporte, todo um coach, mas eu tinha que me esforçar muito para estar no mesmo equivalente até a equipe que estava em São Paulo. Então, hoje, pensando no funcionário e na liderança, quando a gente se vê em casa, nesse modelo de a gente não poder se conectar tanto, a gente pode sim utilizar as ferramentas, a Fabrícia deixou ali aberto várias ferramentas, vários formatos, mas sim ter um modelo de mental de como tornar visível o meu trabalho, como me expor de uma forma positiva. Então, tem todo um trabalho de organização, de exposição, que é necessária. Tá? Então, lá em 2012 começou a minha trajetória de liderança remota. Então, em 2014, 2016, eu assumi o desafio de ir para Recife. Então, o Delivery Center da Accenture em Recife, vocês de Recife devem conhecer, para desenvolver a área de desenvolvimento, né, de treinamento em Recife. Foi num momento aí de casamento, vida pessoal, terminando o MBA no Rio de Janeiro, então fazia muitas pontes aéreas. E a minha liderança estava em São Paulo, a liderança da minha liderança no Rio de Janeiro, e eu liderava uma equipe já Brasil, onde eu tinha pessoas em São Paulo, Rio e eu em Recife, tá? Bom, coloco aqui Brutus porque foi meu primeiro doguinho, esse branquinho aqui à direita. E depois eu venho para São Paulo em 2018, onde eu assumo a liderança Brasil da área, e eu continuo tendo equipe remota. Por quê? Eu venho para São Paulo, e de São Paulo eu passo a ter equipe em Recife. Então, esse momento de ter equipes, você, no papel de líderes, você tem que ter muito diálogo. É muito diálogo, não é pouco diálogo. Não só de trabalho, foi um pouco até da dica de ouro da Fá, né? A gente tem reuniões semanais, para mim é prioridade do dia, mas eu tenho também meus momentos que a gente não fala sobre trabalho com a minha equipe, tá? Bom, 2019 foi a minha última promoção e veio o segundo doguinho fazer companhia para o Brutus, que é o Paçoca, e agora a gente vivendo aí novos desafios no 2020, tá? Então, isso daqui é um pouquinho da minha família, minha equipe linda aqui, vocês veem que a gente sempre tira foto quando estávamos presencial com todo o time. A gente tem várias pelo Zoom, enfim, mas eu trouxe essa porque eu gostei dela, e aqui o meu marido e os meus cachorrinhos. Então, quero contar um pouquinho o ambiente. Não são todas as empresas que têm um ambiente já propício desde 2012, que já tinha ferramentas. Então, a gente fala um pouquinho o quê? A Accenture é uma empresa global, a gente tem aí 500 mil de funcionários, 120 países, eu vou passar por isso rápido, tá? Mas falando um pouquinho do nosso cenário Brasil, a gente está falando de 14 mil funcionários, e a gente sempre vai ter cenários para estarmos atendendo as outras áreas. Então, por exemplo, a minha líder hoje, ela está na Argentina. A minha equipe hoje, eu lidero o modelo virtual. Só que nem tudo são flores, porque você tem momentos que a Fabrícia falou, né? A gente é ser humano, a gente tem horários, momentos que está vulnerável, tem momentos que está com incerteza. Qual é o formato que a gente pode trabalhar para passar por isso? Diálogo, tá?
comunicação efetiva, um pouquinho do que a Fá trouxe, ter a resiliência, sempre o pensamento positivo. E por que eu estou falando isso nesse slide, né? Porque a gente está falando que o grupo de Recife, da Accenture, está atendendo todos os clientes do Sudeste, quiçá de outros países. Então, quando eu trago aqui que a gente tem vários deliveries suportando, tem gente da Índia me atendendo. Então, essa facilidade, vocês podem estar na Austrália atendendo o Brasil, ou ao contrário, no Brasil atendendo na Austrália. Vai trazer muitas oportunidades. Então, eu não vejo como um momento de crise, mas sim de transformação, de novas oportunidades, se a gente aprender a lidar com esse mindset positivo, tá? Um pouquinho da cultura, então, trazendo um pouquinho, a Accenture propõe uma cultura nesse formato, até porque eu mencionei, né, a minha equipe não é fixa, início, meio e fim no Brasil, então a gente tem uma equipe global, assim como dentro do RH, vai ter na área de financeiro, então a diretora do Brasil, do Delivery Center do Brasil, vai ter um líder global. Então, o meu líder global mesmo, ele vai ter gente na Europa, no Brasil, na Argentina, na Ásia, na Europa, enfim. E a gente vai adaptando a essa realidade, tá? Bom, por que eu trouxe a cultura? A cultura para um RH, a gente tem que entender quais são os nossos valores, onde a gente quer chegar, quais são os comportamentos esperados. Então, trouxe esse Culture Box, tá? Um pouquinho da nosso mindset da Accenture, e aqui o pilar Truly Human, que eu vou destacar alguns programas, tá? Pessoal, vai colocando pergunta aqui, como eu não estou vendo mais o horário, são 8h20, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, então. Pode seguir que eu vou dando se te não, precisar, obrigada, tá bom? Carol. Vou fazendo timekeeper, mas pode ir que tá super bom e tá no time. Tá bom. Então, eu falei dos nossos Culture Box, né? Então, trazendo um pouquinho do nosso ecossistema. A Fá falou um pouquinho, e conta um pouquinho do modelo mental, né? Essa segunda grande bola aqui com uma bonequinha, o Performance Achievement, aí ele vai falar de carreira. Então, a primeira etapa de qualquer funcionário, ele lá no processo de onboard, enfim, é saber quem é ele, tá? Know yourself, que é o primeiro bullet aqui, o azulzinho. E nesse momento, a gente faz um assessment. E esse assessment que dá aqueles 5 grandes pilares que eu mostrei lá na frente da Flávia. Esse pilar você se conhece, então você começa a ler sobre você se identifica, tá? E qual é o legal disso? Que a gente faz esse assessment, são 34 grandes pilares positivos. O nome do assessment é Strength Finders, que é fortalezas. Então, você tem 34 fortalezas, tá? Da qual você vai usar algumas mais fortes, outras medianas, mas nenhum ponto negativo. Não existe ponto negativo. Então, você sempre tem 34 fortalezas, organizada na sua maneira de ser, de se posicionar, como você foi criado. Então, ter um processo, um ecossistema que propõe você se conhecer dentro da empresa é para a vida, não é só para a empresa. E qual é a consequência disso? Esse mesmo sistema que você faz, você vai ter um match com a sua equipe. Então, as pessoas vão se conhecer, eu vou conhecer se a Fá é mais executora, se a Fá é mais de relacionamento, ou eu sou mais comunicativa, se eu sou mais pensamento estratégico, então eu vou querer ver números. Então, as pessoas vão se conectando por isso. E qual é o passo positivo? Você não precisa ser líder para ter essa visão. Você pode estar falando com um parceiro, com um amigo, ou com uma equipe nova, tá? Então, isso não tem uma diretriz, e isso nos apoia muito, tá? Como líderes e como liderados, para a gente se conectar e estabelecer uma relação. Eu trouxe aqui o DNA da empresa, que é o Leadership DNA. A gente fala desde inovação, execução, colaboração. Então, para a gente crescer, a gente precisa ter colaboração, network. E o último personalize que eu vou focar, que é o Truly Human. Então, a gente acredita muito que o funcionário, ele não é funcionário, ele é um ser humano, tá? É um ser integral.
E por que eu estou falando isso? Nós, líderes, somos seres integrais, nós temos vulnerabilidades, erros, acertos, a gente inspira, e também o inverso, todos os funcionários fazem isso. Então, a gente fala de alma, mente, corpo e coração, tá? Se esses 4 pilares andam em sincronia, óbvio que a gente vai ter um momento mais um ou outro, mas se a gente não deixar nenhum desses pilares de lado, a gente tem um funcionário, uma qualidade melhor. E por que eu estou trazendo esse ponto para esse tema, né? A gente está falando de liderança virtual, de resiliência. Então, se você tiver esses grandes 4 pilares na sua vida, você vai ter um melhor bem-estar de estar trabalhando, mesmo distante, mesmo nesse momento de pandemia, você vai ter esse mindset positivo, tá? Então, tem outros pilares aqui de agradecer sempre a sua equipe, reconhecer, de conduta positiva e novos hábitos. Então, o que são novos hábitos, né? Então, se você torna recorrente a leitura desse assessment que eu mencionei, ou então se você torna um novo hábito recorrente, ter os pilares de alma, mente, corpo e coração, a gente teria que entrar no detalhe para explicar um pouquinho mais, a gente vai ter tempo hábil, mas eu respondo, pergunto, vocês podem se conectar comigo depois. Você torna esse ciclo positivo na sua vida, como um ser integral. Você não precisa desmembrar profissional, pessoal, você é um ser único, tá? E para isso, a gente tem os programas de liderança, na qual a gente fala de adaptabilidade, a gente vai falar de inteligência emocional, change management, que a Fabrícia estava falando um pouquinho antes. Então, a gente tem todo esse ecossistema mesmo. Temos o programa Fique Bem, que a gente vai falar desde nutrição alimentar, até os hobbies, quem gosta de cozinhar, ou então quem gosta de mexer com planta. Então, a gente dá voz ao funcionário, e isso a liderança precisa estimular, tá? E o último aqui, que eu trouxe também de programa, é o Flexible. O Flexible já existia, que é o modelo de home office. Então, que eu falei um pouquinho, nem sempre é só sucesso, né? O tema de estar em home office. Tem momentos que você precisa se conectar. Nesse momento, faz uma pausa, puxa a sua equipe para uma reunião, proibido de falar de trabalho. Então, você tem que ajustar esse flexible da melhor forma como você encara, tá? Então, muito que a gente fala quando a gente trabalha por home office é que você entrega por produtividade, por uma entrega específica, não pelo tempo que você está conectado, tá? Então, isso é uma conexão que você vai ter que fazer com a sua equipe. Bom, até aqui, falei pra caramba, eu vou trazer um pouquinho de boas práticas, tá? E aí a gente encerra para as perguntas. O que eu trouxe aqui, o que a Flá, né, dicas da Flá, a gente trouxe, está super alinhada com tudo que a Fá já trouxe, mas o conhecimento eu não trouxe aqui de cara autoconhecimento, porque eu entendo que o conhecimento começa consigo, né, começa com você mesmo, e conhecer o próximo, tá? Então, você precisa conhecer com quem você está se relacionando. Não é não é se mora em São Paulo, tem quantos anos, tem filho, não tem filho, não é disso que eu estou falando, é quem é a pessoa, quais são os seus valores, qual o seu contexto, quais suas ambições, aspirações, que aí vem aqui para o outro bloco, tá? Quando você conhece, você entende o outro, então você tem relação verdadeira, construtiva, você abre espaço para o outro ser transparente. Então, como líderes, em meio à pandemia, em formato remoto, como que você faz isso? Reserva um tempo, se obriga a isso. Isso é prazeroso, tá? É a coisa que mais me motiva, é propósito, é ter a minha equipe, as minhas pessoas, sabendo que eu estou olhando por elas. Então, você tem que entender quem é o próximo, para você poder ter algum pilar aí de empatia na sua vida, tá? Então, um líder só se sustenta nesse formato, respondendo até a Elida mais cedo, com os seus soft skills, tá? Encorajar. Por que eu trouxe encorajar? Você precisa encorajar essa equipe a ser melhor, que é o tema ali da delegação, né? Não é só trabalho, mas é delegar até criatividade. O que vocês acham que a gente pode fazer diferente? Esses dias, uma pessoa da minha equipe
que não é professora de educação física, que não, enfim, não é uma pessoa que ama academia, mas falou, gente, vamos parar, vamos nos alongar 10 minutos. E a gente abriu o vídeo, óbvio que nem todo mundo tinha aquele slot, mas eu achei muito legal, porque é uma pessoa que estava encorajada, num ambiente seguro, de relações verdadeiras, todo mundo se conhece, e trouxe essa proposta. Então, o líder precisa propiciar isso, mesmo no modelo virtual. E, principalmente, não menos importante, ter um incentivo. Então, encorajou, reconheceu, parabéns, e vamos para frente. Então, eu acho que esse grande pilar aqui de dicas para vocês, espero ajudar vocês, mas é um pouquinho aí de boas práticas que eu trago aí da minha experiência como líder na Accenture. Deixei meus contatos aqui, meu muito obrigada. Vamos para a pergunta, Carol? Vamos sim, obrigada Flávia, obrigada Fabrícia. Vamos lá, eu fui aqui meio que relacionando o momento que saía a pergunta com o momento que vocês falavam para a gente pegar o fio da meada, né? Então, acho que a Hélida já foi bem respondida, foi a primeira a perguntar. Obrigada, Hélida. Se você quiser alguma complementação, pode colocar aqui embaixo que as meninas fazem, tá? Essa pergunta aqui da Lilian foi bem no momento em que a Fabrícia estava falando sobre aqueles momentos da liderança, das transições de liderança, né? Eu entro e aqui botei a mão na massa e até me identifiquei, né? A gente vai crescendo e fala, você ainda coloca muita mão na massa. E aí ela perguntou como é que a gente lidar com essas questões de limites versus confiança nesse modelo virtual, né? Então, quais são os limites? Não entendo que não só dos papéis, mas também os limites que cada um tem dentro de sua liberdade, já que não tem ninguém olhando nesse momento, né? Sim. Então, vai lá, vão lá, né? As duas fiquem à vontade para falar. Quer falar, Flavinha, ou você quer que eu... Bom, essa parte de limite de confiança no modelo virtual é assim, você não tem mais aquela coisa de que o olho, né? O pessoal fala no empreendedor, o olho do dono engorda, assim como o olho do líder faz a equipe. Isso é bem... a gente tem que parar de ficar olhando a atividade que a pessoa vai fazer e começar a treinar as pessoas e o nosso olhar para o resultado. Exatamente. Né? E assim, qual é o objetivo final daquela atividade? A gente precisa fazer um bom onboarding, teve gente que perguntou em um onboarding aí, mas não é um onboarding só dentro da empresa, é um onboarding naquela atividade. Se a pessoa não sabe para que aquela atividade vai ser feita, ela pode não fazer do jeito que deveria, né? E se você não gastar um tempo, você ficou com alguma dúvida, e ao mesmo tempo a pessoa ter confiança de ir te abordando. Mas isso também depende do nível de maturidade da pessoa naquela atividade. Você pode ter uma pessoa muito antiga na organização, muito sênior na sua equipe, mas se é a primeira vez que ela fez uma atividade, ela é o que a gente chama de bebê, né? Naquele modelo tradicional de liderança situacional. Se é a primeira vez que ela vai fazer, é importante que você combine com ela checkpoints. Se ela já faz há muito tempo, você pode soltar. Então é importante tanto o líder reconhecer, quanto aquela pessoa que também está entrando naquela nova atividade se permitir ser guiada. Então, um trabalho nas duas, por isso que relacionamento é pano de fundo para tudo, né? Confiança nisso. Agregando aqui o acordo, né? O que você falou do checkpoint, enfim, o que é crucial para uma relação virtual é o acordo. Então, o que vocês combinaram tem que ser bom para os dois. Então, tudo parte de uma negociação. Então, olha, eu tenho esse prazo, esse deadline, quais são essas atividades, vamos repriorizar, e a pessoa acreditar ali que o líder tem aquela confiabilidade que vai ter aquele produto final naquele prazo. Então, qualquer, assim, situação que acontecer, sinalizar, olha, eu faço isso com a minha liderança. Ó, correu isso, pode ser que eu não te entregue nesse prazo. Como que a gente faz? Vamos renegociar? Tem como? Não tem? Então, vou precisar de apoio. E eu faço isso com a equipe. Então, os acordos, que é a comunicação efetiva, que a Fá trouxe no conteúdo, é crucial para o modelo virtual. E não é só o acordo inicial, né? O constante check. Exatamente, porque aí você estabelece um modelo de confiança. E aí você fica seguro. Meninas, em um outro Recrutalks aqui, um dos primeiros dessa série da quarentena, uma das pessoas, a Ana Winkler, que veio aqui falar, ela falou, acho que tá claro agora que o líder, ele é bússola e não cronômetro,
né? Então, adorei. Então eu acho que é isso, assim, não tem essa questão do limite e os acordos são as entregas que a gente é combinado, preparado e suportado para fazer, né? Então não tem muito, né? E o sentido do trabalho ele mudou muito, virou pessoal que a qualquer momento pode acontecer de aparecer alguém aqui na minha casa e aparecer aqui na tela, e a gente tá olhando o outro como ser humano inteiro, né? Então tem filho, tem o cachorro e enfim, é isso. E aí o Hugo, né, trazendo ele agora, ele tá assim, eu entendo que ele pegou o ponto que vocês falaram do relacionamento, que a questão é relacionamento, e quando a gente já tem esse laço de confiança, de conhecimento, e vai para uma situação remota, ou já estava numa situação remota, é mais fácil, entre aspas, do que um novo colaborador. Imagina quem chegou e no segundo dia de trabalho já teve que ir para casa. E aí, como que vocês estão vendo essa questão do onboarding, mas para integração, e não só para conhecimento, né? Para dar liga, né? A famosa liga no time. Como que vocês podem ajudar o Hugo aí nisso? Então, isso daqui é até um outro fórum de benchmarking, mas eu acho que dicas... isso daqui é complexo, mas eu acho que, assim, dicas que a gente tem é se estruturar para, desde até antes do primeiro pisar na empresa, né? Até do primeiro dia, é estabelecer um contato, quem vai dar um suporte, traçar uma estratégia de comunicação com esse funcionário e ter encontros periódicos. Então, hoje a gente tem um modelo de boas-vindas, 100% virtual. A gente envia as coisas para o funcionário, o computador ele precisa tirar por conta de uma configuração, enfim, que ele precisa fazer, mas fora isso ele já introduz junto com o RH, onde a gente acolhe esse funcionário, mas antes disso ele já tem o contato de quem vai acolher ele no projeto, tá? Então a gente é meio que a ponte, onde a gente vai fazer essa passagem de bastão. Uma coisa legal que a gente faz é a capacitação de quem vai receber. Então, qual é o tipo de acolhimento que esse líder precisa ter para receber esse funcionário, e a gente faz checkpoints para ver quais ajustes a gente precisa fazer. Isso é remoto, tá? Mas eu acho que a gente poderia fazer um benchmark, enfim, mas já existe isso muito bem estruturado. Já acontecia o modelo virtual, mesmo com presencial. Então, se a pessoa, por algum motivo, não conseguiu participar do presencial no passado, a gente fazia o virtual para ele. Então, a gente, na verdade, só deu uma repaginada. A gente fez já 17 sessões virtuais para os nossos new joiners, desde março, e mais de 400 pessoas contratadas nesse período nesse formato. Então, dá para a gente compartilhar boas práticas, tá? Mas dicas foram essas que a gente tomou de imediato. O que a gente... outras coisas que você pode fazer, Hugo, eu não sei se você está falando como você sendo líder da pessoa, né? Essa pode ser também uma vertente da pergunta. Também, o que a gente indica nas formações, né? Depois a gente explica o que foi aprontado, né, para sair do mundo presencial e virtual dentro da Accentro, né, Flávia? Acho que essa é a próxima pergunta. A gente viveu um pouquinho juntas isso, essas viradas. Bom, você como líder, promova situações de conhecimento do grupo. O que é isso? Lembra que eu falei de você marcar cafés, reuniões? O grupo precisa aprender a acolher. Gente, vamos fazer... Hoje é uma reunião para a gente fazer o onboarding e coloque perguntas, se apresente, uma coisa que você gosta, uma coisa que você ama, qual que é o seu histórico profissional, quanto tempo você está aqui, das pessoas se apresentarem e receberem a apresentação dessa pessoa, porque você não vai ter o cafezinho. Você não vai ter esse momento que a pessoa pode ir conhecendo aos poucos. E, na realidade, hoje eu até estava conversando sobre isso, você fica um tempão esperando para contratar alguém. Você contrata essa pessoa e aí você não cuida dela logo na entrada. Ela vai acabar não operando mais rápido naquilo ali. Então, quanto mais você promova esses ambientes de encontro e das pessoas se conhecerem, aí você projeta reuniões de equipe, sim, né, conversas entre dois, você como líder precisa oficializar esses momentos, né, fazer rodadas de brincadeira mesmo, de cafezinho, de
né, conhecimento, a gente aqui no Brasil tem essa liberdade também de se conhecer mais pessoalmente, mas assim, achei bárbaro esse momento de quarentena, gente, da gente pegar os americanos, por exemplo, que tem todo aquele conduct, né, código de conduta que você não pode perguntar da vida pessoal, e aí você tá naquela reunião que o filho voa pela frente, entendeu? E agora as pessoas estão se interagindo mais em termos pessoais. Né? Então, realmente planeje os encontros que não sejam só técnicos da sua equipe. E com esta pessoa, vamos fazer o onboarding, o acolhimento dessa pessoa. Né? E ter esses ajudas. Legal. E aí, então, contem um pouquinho para a gente aí, que Raquel perguntou, como foi fazer isso, esse ambiente que já era propício, mas fazer massivo, implementar tanto programa legal aí para todo mundo. Então, é engraçado, né, que muitos deles já existiam, mas a gente foi efetivar, concretizar muito deles nesse momento mesmo. Então, assessments a gente fazia, mas a gente se encontrava presencialmente para discutir sobre ele. Então, na verdade, a gente teve que se adaptar. A gente está no momento de Talent Meets, que é o processo de avaliação de carreiras, enfim, de promoção, e a gente está fazendo 100% virtual, que está sendo um desafio para todo mundo, que horas um fala ou não. Então, eu acho que é muito questão de respeito, falando dos programas como um todo. Todos eles estão funcionando no formato virtual, não 100% alguns, a gente ainda está num processo de adaptação, por exemplo, a FA conduz alguns programas de desenvolvimento de líderes, e a gente teve que adaptar qual era a melhor ferramenta, quais eram as dinâmicas. Então, muitos projetos, eles passaram por repaginadas, mas dentro do que eu apresentei ali, 80% rodam, tá? No formato virtual, é realmente o desafio de aprender o como. Eu acho que o como aqui, quais ferramentas, é o maior desafio. E a gente tem o Microsoft Teams, e eu estava até descobrindo hoje que a gente tem mais 500 mil funcionários, e a gente foi descobrir que a Microsoft Teams, a maior rede, é a Accenture no mundo. Então, entender quais são as ferramentas que vocês têm, como adaptar esses programas, tá? Todos os programas foram adaptados, que eu brinquei, né? Eu acho que é questão de benchmark, apresentar cada um deles, mas eles rodam e estão rodando bem, a gente está tendo aí bons resultados, e a gente está terminando com aqueles paradigmas que, o processo de avaliação tem que ser presencial, todo mundo junto numa sala. Não, agora está funcionando super bem o modelo virtual. E até de chegar ao ponto de pensar em híbrido, né? E de falar, ou o virtual funciona igual, não precisa ser presencial. Esse não precisa ser presencial. A gente sabe o que funciona no virtual. É porque, assim, até dando um toque, a gente acha que um programa de desenvolvimento virtual é aquele tradicional EAD, que tem alguém falando, gravado. Não, a gente está fazendo sala de aula virtual, é workshop em que as pessoas fazem grupos, saem para fazer salas de grupo de trabalho, depois eles voltam e tem que apresentar, discute. Hoje mesmo, enquanto eu estava apresentando o Career Journey, Flávia, estava tendo no TAM, e eles estavam pivotando as ideias da apresentação final. A gente fez design thinking, rodou as ideias e calibrou. Então, assim, são coisas que você faz e fica tão legal quanto. Né? Então, é muito bacana ver que dá para a gente fazer todos esses trabalhos, né? Não é aquela coisa chata, não é chato. Não. Legal. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Aproveitando que a gente tem 4 minutinhos ainda aí, duas super especialistas em desenvolvimento e learning, né? Então, é hard aprender o soft. Por onde começar? E se a gente está falando aqui com um público que não tem esse ambiente, que já está mais acostumado, mais propício, e todas as iniciativas que vocês trouxeram são incríveis, mas o que priorizar? Qual é o meu primeiro passo para eu começar a ser, né, esse líder do futuro que virou presente, que a pandemia trouxe, né? Então, desde 2012 a gente já tem um case, mas agora ele se popularizou, né? Um modelo popularizado. Se é para funcionar hoje, a gente precisa se adaptar ao virtual. Então, nos digam isso, por favor, meninas. Quer que eu fale, Flavinha? Não, posso seguir. Carol, então, acho que o primeiro step
é olhar todo o cenário e olhar com um mindset positivo, se conhecer quais são as suas dores, quais não são, quais são as dores dessa equipe e como que vocês caminham juntos, tá? Então, acho que a primeira etapa aí é fazer essa análise do cenário, sempre com positividade, tá? Senão vocês vão sair juntos dessa, a gente vai para um lugar melhor, eu acho que a realidade a partir de agora é essa. Quando você falou aí que é hard, né, começar pelo soft, sim, a gente, desde a escola, a gente está lá na aula de matemática, de português, a gente sempre vai aprender a parte técnica, mas o que eu digo aqui é sempre construir boas relações, buscar entender como que o outro gosta, tá muito aberto também de você se posicionar do que você gosta, do que você não gosta, então é o autoconhecimento, pensando no soft, tá? Sem falar aí de tecnicamente, de como você se relaciona, buscar ajuda, tá? Que são os grandes blocos aí, eu acho que para você se conhecer com sucesso e abrir seu espaço para se relacionar bem com o próximo. Eu falaria o seguinte, invista no autoconhecimento, tá? É hard olhar para o soft, porque também não é tão assim, você olhar para você, né? Principalmente nesse mundo hiperconectado. A gente está sempre olhando para fora, né? Ainda mais quando a gente é mais jovem também, está o tempo inteiro, ou está sempre olhando para uma tela do computador. Mas você, por exemplo, se gravar e se olhar é a coisa mais difícil, né? Todo mundo olha a foto, ai, não fiquei muito bonito. Ou você vai ver a gravação do vídeo, por que eu falei assim? Nossa, eu falo tanto teto, tanto nada, não sei o que lá. A gente não para fazer reunião com a gente mesmo, tá? Então, quando a gente fala essa coisa do mindfulness, de meditar, gente, meditar é a gente estar no momento presente. O que a gente mais está vivendo hoje a gente falava muito da depressão, que é ficar olhando para trás, mas a gente está entrando num processo que se a gente não se cuidar, a gente vai entrar o tempo inteiro em ansiedade, que é ficar pensando no futuro. Eu sempre estou olhando para o outro, para fora, e estou olhando para mim. Né? Então, o convite é invista no seu autoconhecimento, porque você se conhecendo, você vai aprender a perceber pessoas, e a primeira pessoa que você precisa perceber é você mesmo. Então, eu diria isso. Tem muitos assessments disponíveis aí gratuitos, né? Você invista, sim, num processo de autoconhecimento. Eu brinco que o mundo está todo torto, né? Todo mundo fica muito feliz de falar, olha, eu contratei um personal trainer porque eu vou malhar. Nossa, mas você está com um físico maravilhoso. Não, mas eu preciso ficar mais malhado. Só que, atualmente, a gente precisa da malhação emocional, né? Quanto a gente não está malhando emocionalmente? E a gente não deveria ter vergonha de falar, eu tenho um terapeuta ou eu tenho um coach, mas cuidado também com essas pessoas, porque tem que ser boas pessoas, né, com experiência para fazer isso. Mas eu falo, desde presidente, eu falo, se você não faz terapia, meu amigo, é uma das coisas mais solitárias é a liderança. Você precisa estar o tempo inteiro exercitando esse músculo emocional aí para dar conta de um monte de gente que está aí junto contigo. Né? Então, não tenho vergonha, ao contrário, é muito importante ter esse tipo de apoio e essa rede de conexão, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada. Passamos um minutinho. Temos um pedido aqui da Ingrid, que eu vou pedir que vocês me passem depois lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar por e-mail um resumo de hoje, o link com o vídeo de hoje, os contatos de vocês. E ela pediu indicação de livros. Então, se vocês tiverem livros para indicar, passa lá no grupo, que a gente já manda nesse e-mail para todo mundo que se inscreveu, que participou com a gente hoje. E aí é o lifelong learning, né? Se interessou, vai atrás, vê do que gosta, vê o que faz sentido para você, faz as escolhas e desenvolve aí. Então é isso, assim, obrigada. Passou muito rápido, já passou aí 1h15, então valeu demais por tudo, por compartilhar, pela disponibilidade, por deixarem seus contatos aí para todo mundo que se inscreveu. Espero que a gente se encontre em novas situações, em novos momentos, e foi um prazer. Em nome de todo o time aí da Recrute Aí, né, que eu estou representando hoje, eu agradeço demais a vocês, e a Lirete, né, que trouxe aqui a Fabrícia e indicou a Flávia, né, para esse bate-bola bem legal. Então, gente, boa noite, beijão. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.